Então, dando continuidade, nesse vídeo nós vamos falar sobre a resolução 307 do CONAMA. A gente já citou ela anteriormente, mas agora nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa resolução. Então, vem a pergunta: como ocorre a geração do RCC? Então, ela pode ser proveniente de incompatibilidade entre projetos. Então, nem sempre é o mesmo profissional que faz projeto estrutural, projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias. E se não houver ali um diálogo entre esses profissionais, pode haver a incompatibilidade entre projetos. Por exemplo, passar uma tubulação hidrossanitária no meio de uma viga. Então, essas incompatibilidades pode gerar retrabalho, pode gerar resíduos em uma obra. Baixa qualidade dos materiais, mão de obra desqualificada. Então, um profissional mal treinado, digamos assim, pode gerar uma alta quantia de resíduo, comparado com aquele trabalhador que tem ali uma mão de obra mais qualificada. Outra forma de geração de RCC é o manejo, o transporte ou o armazenamento inadequado de materiais, como, por exemplo, o cimento. O cimento ele é um material que não pode ficar em contato direto com o solo, porque se estiver em contato direto, ele pode pegar umidade e começar ali o seu processo de endurecimento. Entre outros tipos, entre outras atividades que pode vir a gerar RCC. Essa resolução 307 ela foi confeccionada em 2002, mas sofreu várias alterações. Então, ela sofreu alterações no ano de 2004, 2011, 2012 e 2015. Então, essa resolução que a gente vai falar agora é a de 2002, porém com todas essas alterações. Essa resolução diz que todo resíduo produzido devido à construção, reforma, reparos, remoção de vegetação ou escavação de solo, ela é de responsabilidade dos seus geradores. E essa responsabilidade ela é dividida com os seus transportadores. Então, esses transportadores eles também são responsáveis por esse resíduo, porque eles têm que fazer ali a destinação correta desse resíduo. A resolução também traz um instrumento de gestão de RCC. Nela consta que os municípios eles devem fazer um plano municipal de gestão do RCC, que deve ser feito pelos pequenos e pelos grandes geradores. Então, a prioridade é não gerar resíduo, mas, se isso não for possível, deve-se fazer a sua redução, a sua reutilização e, se também não for possível reutilizar nem reduzir a geração de RCC, deve ser feito a reciclagem. E o que deve conter nesse plano municipal? Quais serão os procedimentos a serem adotados pelos geradores ao gerar o RCC? O cadastro das áreas aptas para fazer esse recebimento. Então, o plano municipal deve constar essa informação. Dizer que é proibido a disposição do RCC em áreas que eles não permitirem. Devem fazer o incentivo de reinserir esse resíduo no ciclo produtivo. Deve dizer também quais são os critérios para que os transportadores se cadastrem como transportadores de RCC. E também quais serão as ações, as medidas de fiscalização
que serão tomadas pela prefeitura, né, pelo município, e também quais serão as medidas educativas para os geradores. Com relação ao plano municipal de gestão de RCC da cidade de Umuarama, eu trouxe aqui algumas características. Esse plano diz que pequeno gerador é aquele que descarta até 10 metros cúbicos e o grande gerador é aquele que descarta mais de 10 metros cúbicos. Então, para vocês terem uma noção, as caçambas, né, elas podem variar ali de 3, 5 ou 6 metros cúbicos. E esse plano diz que o pequeno gerador ele deve fazer o projeto simplificado de gerenciamento e o grande gerador deve fazer o projeto completo. Então, não é porque um gerador ele é considerado pequeno que ele é isento de fazer o plano de gestão de RCC. A diferença, né, é que, por exemplo, um plano simplificado ele deve falar quem é ele, né, o seu CNPJ, o seu RG, se for pessoa física, aonde será disposto esse resíduo após a sua geração. E o projeto completo ele traz informações além destas, né? Se vocês quiserem assim, mais detalhes, é só entrar no site da prefeitura ou até mesmo pesquisar no Google, que lá a prefeitura de Umuarama ela disponibiliza o plano municipal de gestão e o que os geradores devem apresentar. Então, ao iniciar uma obra, o seu responsável ele deve fazer 3 cópias desse documento, né, falando como será feito a gestão do resíduo na obra. E esse documento tem que ser feito 3 cópias. Uma é entregue para a prefeitura e 2 fica com o responsável pela obra. A Resolução 307 ela traz informações também sobre a caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e a destinação final do RCC. Então, com relação à caracterização, o gerador ele tem que fazer a identificação e quantificar os resíduos com relação à sua classe e de acordo com a etapa da obra. Por exemplo, se estiver ali na fase de limpeza do terreno, quais serão os tipos de resíduos gerados? Pode ser solo, proveniente ali da remoção de podas de árvore, por exemplo, né, rochas, galhos. Se tiver na fase de supraestrutura, os tipos de resíduos gerados é o concreto, madeira, proveniente dali das formas e de ancoragens, formas plásticas e assim por diante. Então, para cada fase da obra, nós temos um tipo de resíduo que deve ser classificado de acordo com a sua classe, A, B, C ou D. Triagem. Então, a triagem ela deve ser feita pelo gerador assim que começa a geração. Então, por exemplo, está ali na fase da obra de alvenaria, por exemplo, e ocorre a geração de RCC. Então, ele deve ser empilhado ali no local mesmo, né, o próximo ali do local de geração, e deve ser feita a sua segregação no final do dia. Então, tem ali um funcionário habilitado para fazer essa segregação de acordo com a classe. E por que isso é feito? Para assegurar a qualidade do resíduo. E para que a gente tenha um resíduo de alta qualidade no final da obra, no final do dia, é importante que esse funcionário ele seja treinado e conheça as classes dos resíduos, conheça o processo que será adotado pela obra para fazer
essa classificação para fazer essa triagem, o acondicionamento final ali do resíduo. Com relação ao acondicionamento, nós temos o acondicionamento inicial e o final. O acondicionamento inicial, ele é feito o mais próximo possível do ponto de geração. E é feito em recipientes estrategicamente disponibilizados ali na obra. Então é feito a utilização desses recipientes e quando eles estiverem cheios, é feito então o seu esvaziamento. Esses tipos de recipientes podem ser os tambores, as big bags, né, que são essas sacolas grandes, as baias e o que a gente costuma ver geralmente nas obras, né, nas ruas, que são as caçambas. E o acondicionamento final, né, que ele é feito ali na obra também, em algum local de fácil acesso pelo transportador. Então nós temos esses dois tipos de acondicionamento. O inicial, que ele é feito em lugares estratégicos da obra, e quando esses recipientes estiverem cheios, ele é esvaziado nos acondicionamentos finais, que é em algum local ali da obra que seja de fácil acesso aos transportadores. Transporte, nós temos o transporte interno e o transporte externo também. O transporte interno é feito ali para o acondicionamento inicial do RCC, que pode ser feito por meio do elevador de carga, de condutos de entulhos, do próprio carrinho de mão, e o transporte externo são feitos por caminhões, né, que chega ali na obra e recolhe esse resíduo para fazer a sua destinação final. Esse profissional responsabilizado para fazer o transporte, ele deve preencher um documento chamado CTR, que é o Controle de Transporte de Resíduos, onde ele vai dizer aonde ele vai fazer a destinação final deste resíduo. E os caminhões, eles devem ser cobertos, né, para que esse resíduo não se espalhe pelas ruas das cidades. E por fim, a destinação. A destinação dos resíduos, eles devem ser feitos de acordo com a sua classe. Então, resíduos classe A, eles devem ser levados para áreas de reciclagem ou aterros de construção civil. Essas áreas de reciclagem são aquelas empresas, por exemplo, que recolhem o RCC para fazer o processo de beneficiamento e transformar esse resíduo em agregado reciclado. Resíduos classe B são aqueles que são recicláveis, mas que não são utilizados como agregados, lembra? O plástico, o papel, o vidro, a madeira. Então, esses resíduos classe B, eles devem ser comercializados com empresas de reciclagem. E os resíduos classe C e classe D, né, os resíduos classe C são aqueles que ainda não têm tecnologia de reciclagem, e o classe D são aqueles nocivos à saúde. Eles devem ser primeiramente armazenados e transportados e destinados de acordo com as normas técnicas pertinentes a esse tipo de resíduo. E o artigo 11º da Resolução CONAMA diz que fica estabelecido o prazo máximo de 12 meses a partir da publicação desta resolução para que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus planos municipais de gestão de resíduo de construção civil. Ou seja, essa resolução ela foi criada em 2002
e tinha um prazo máximo de 12 meses para ser seguida. Então aí fica a pergunta, né? Nós já estamos em 2020. Será que todos os municípios já têm esse plano de gerenciamento? Então termino aqui Nós temos aí o carro de rua passando, falando sobre algumas... Ponta de peito bovina, R$14,90 o quilo. Filé de peito de frango, R$7,89 o quilo. Arroz Tuquinha, tipo um pacote com 5 quilos, R$12,98. E lava-roupas Tixer Caixa com 2 quilos, R$10,99. Isso é videoaula feita em casa. Então assim eu encerro esse vídeo. E no próximo a gente vai comentar um pouco sobre as normas brasileiras referentes a resíduo de construção civil.